Existem os pastores neopentecostais que só falam em dinheiro e prosperidade. Tem esse tipo de que eles usam a Bíblia para realmente tomar tudo das pessoas, para que eles possam realmente ter muito dinheiro e viver de forma luxuosa e às custas do povo. Então tem esses pastores, tem esses lá que realmente ficam mandando as pessoas fazerem voto e incentivando ao máximo para que a pessoa dê tudo, não para que o Senhor seja glorificado, mas é porque ele tem umas necessidades e que precisa ser suprida. Tem o seu jato, tem suas mansões, tem suas coisas, e ele precisa de dinheiro para isso. Então tem esse lado, tem esses primeiros aí, esses pastores que só falam nisso. Parece que a Bíblia só fala de dinheiro. A Bíblia não tem outra coisa. Tem até uma história que é muito conhecida, né? Tipo, uma mulher estava lá para dar o testemunho. Conte sua bênção. Pai, eu estava devendo 3 mil reais e Deus, chega lá no outro dia, Deus tirou minha conta. Não devia mais nada. Aí chega uma senhorazinha, conte sua bênção. Mas Deus me tirou do lamaçal do pecado. Amém, mas conte a bênção. Cadê a bênção? Por quê? Porque bênção para eles é o quê? Dinheiro. Né? E isso causa o grande problema de hoje, que é o quê? Todo pastor é ladrão. Todo pastor só pensa em dinheiro. Por quê? Por causa desses que só falam em dinheiro, só falam em prosperidade. E tem outro extremo, e tem um segundo, e o outro lado da extremidade são os pastores mais tradicionais. Os pastores mais tradicionais que nem gostam de falar em dinheiro e nem gostam de falar em prosperidade. Ele nem fala. Depender dele, ele nem toca nesse assunto, que é para evitar a todo custo, qualquer aparência com esses falsos pastores que tentam enganar o povo. Então, são os pastores tão preocupados em não se parecerem com esses falsos pastores, que eles anulam na Bíblia tudo aquilo que a Bíblia fala sobre dinheiro e tudo aquilo que fala sobre prosperidade. E, amados, também nos causam grandes problemas. Esse outro extremo também causa um grande problema. O primeiro grande problema, a obra do Senhor avança com dificuldades por falta de dinheiro. Às vezes os irmãos têm os recursos, podem contribuir, mas eles não são ensinados a contribuir. Eles não são ensinados a participar. E aí a obra do Senhor avança com dificuldades por causa disso. O segundo grande problema, privam os cristãos de serem abençoados. E privam os cristãos de experimentarem a dependência do Senhor. Por não falarem, por não ensinarem, acaba que privando os membros, os irmãos da igreja, a não experimentarem a depender do Senhor, a viver tudo aquilo que nós lemos hoje aqui na leitura bíblica de 2 Coríntios capítulo 9, que Deus dá muita semente, Deus prospera a semente. Por não falar nisso, os cristãos são privados disso. E o terceiro grande problema, tornam o ministério pastoral mais dolorido do que o ministério já é. O ministério já é muito dolorido, mas não falar sobre isso torna esse ministério pastoral muito mais sofrido do que já é. Vivem de modo sofrido. Às vezes o pastor nem se dedica tanto em estudar a palavra de Deus, porque está preocupado com a conta, que não tem dinheiro, que tem que trabalhar, que tem coisa, e o pastor não tem mais tempo para estudar a palavra de Deus, de orar pelo povo, de se capacitar. Por quê? Porque o pastor não ensina. O pastor acaba tendo muito mais dificuldade do que é necessário. Mas nós tentamos ser o quê? Bíblicos. Nós tentamos sempre seguir na linha. Nós temos sempre que tentar ser o meio termo. A gente não pode ser de nenhum dos dois extremos. Eu não posso ficar rico às custas de vocês. Meu papel aqui não é esse, certo? É fazer como os pastores neopentecostais, de usurpar aqui de toda forma para que eu possa ganhar dinheiro. De forma nenhuma, certo? Se Deus for me dar riqueza, é pelo meu trabalho, não é às custas de vocês. E eu nem posso privar vocês
de experimentarem essas grandes bênçãos que Deus proporciona na área financeira. Eu não posso também privá-los de viverem essa experiência com o Pai, de experimentarem viver essas coisas entre você e Deus. E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala bastante sobre essa questão financeira, sobre essa área financeira, e eu quero ver aqui com você justamente isso, essas bênçãos que Deus nos proporciona, da generosidade. Eu quero ver primeiro com vocês aqui um princípio muito estabelecido no Novo Testamento. Primeiro, os pastores que devem ser sustentados integralmente pela igreja. A Bíblia sempre nos mostra isso. Por exemplo, desde cedo se reconheceu a necessidade de sustentar os pastores, que são dedicados integralmente à pregação, à evangelização e ao pastoreio do rebanho. Isso é algo básico na Bíblia. Por exemplo, isso já havia sido ensinado pelo Senhor Jesus ao enviar os 12 em sua primeira viagem missionária, Mateus 10, 5 a 10. Jesus envia os discípulos e o que é que ele diz? Não leve nada. Se alguém lhe receber, fique naquela casa, que as pessoas vão cuidar de vocês. Você não precisa se preocupar com outras coisas não. Pregue a palavra, que as pessoas vão lhe sustentar. As pessoas vão cuidar de vocês, porque vocês vão viver disso. Vocês vão viver de anunciar a palavra de Deus. Outra aí, Paulo reivindicou o seu direito de receber o sustento da igreja de Corinto, a exemplo dos demais obreiros. Em 1 Coríntios 9, do 1 ao 14, Paulo vai justamente falar sobre isso. Paulo vai defender isso. Olha, um bocado de obreiro aí vocês sustentam, vocês mantêm, e eu não. Os apóstolos são sustentados. Por que eu não sou sustentado? Eu tenho direito de ser sustentado também por vocês, porque eu vivo do ministério, eu vivo da obra, eu vivo pregando a palavra de Deus. E a obrigação da igreja é de sustentar o pastor. É de realmente proporcionar ao pastor esse tempo para que ele possa pastorear o rebanho de Cristo Jesus. E mais tarde, ao escrever a Timóteo, Paulo ensinou que aqueles pastores que se afadigavam no ensino da palavra deveriam receber honorários dobrados. Ele vai dizer, olha, tem os pastores aí que vão se dedicar na palavra de Deus e esses são dignos de dupla honra. A igreja tem que acolher, a igreja tem que sustentar, a igreja tem que manter. Pergunta: de onde viriam esses recursos? De onde é que a igreja deveria manter esses pastores com esses cuidados todos? De onde? Se não através de dízimos, ofertas e contribuições regulares de forma generosa da igreja. Qual era o referencial mais conhecido na época de Cristo? O referencial mais conhecido e já consagrado como método de contribuição desde os tempos dos patriarcas era certamente o dízimo. E era justamente através dos dízimos que esses pastores seriam sustentados. Que esses obreiros que faziam a obra de Cristo deveriam ser sustentados. Eu tenho conta para pagar, eu tenho boleto para pagar e eu preciso ser sustentado. E era isso que Deus estava assinando para a sua igreja. Esses pastores, esses homens que cuidam do rebanho de Deus, precisam ser mantidos pelo povo de Deus. E muitos que não entendem corretamente o Novo Testamento e nem entendem corretamente o Evangelho, e muito menos têm uma vida de igreja, eles vão afirmar uma coisa. Vão afirmar que devolver o dízimo não é mencionado como ordenança nas cartas para a igreja. Se tiver um mandamento para eu devolver o dízimo no Novo Testamento, eu me torno dizimista. Mentira, não torno. É egoísta. Não quero. Certo? Mas é verdade o que ele diz? Meia verdade. Certo? É verdade no sentido de que não é uma ordenança direta. Por que não é uma ordenança direta? Vou ensinar para vocês. 2 motivos. Primeiro motivo, por que não é uma ordenança direta? Porque as cartas eram escritas para solucionar problemas em locais em que os apóstolos não estavam. Estavam tendo um problema lá na igreja de Corinto. Paulo não estava lá. Foi o que ele fez? Mandar uma carta. Vou mandar uma carta para solucionar aquele problema. Então, por que não há um mandamento de que para que os irmãos possam devolver o dízimo? Porque não houve esse problema. As igrejas eram fundadas, as igrejas eram estabelecidas,
né? Era plantada uma nova igreja e os irmãos tinham esse entendimento desses princípios corretos. E se tinha uma coisa que não, se teve uma coisa que não houve problema ali no cristianismo primitivo, foi o quê? Devolução de dízimo e oferta. Para que eu vou escrever acerca de um problema que não é um problema? Que esse problema não existe. Se não é um problema, se não existe, eu não escrevo sobre. E o segundo motivo, porque não há esse mandamento direto, é que os cristãos, genuinamente gratos pelo Evangelho, faziam mais do que apenas devolver o dízimo. O dízimo era o padrão, era o mínimo que eles faziam. Eles queriam ser como Davi, lá no Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que é que eu posso fazer por esse Deus que me resgatou? É muito pouco, eu preciso fazer mais. E havia essa generosidade além do dízimo e além da oferta. Então, por esses dois motivos é que não há essa ordenança direta. Não é que ela não é obrigatória, não é que ela não é um princípio bíblico de Deus. A questão é que não havia necessidade de se falar sobre isso. Porque a generosidade, como eu disse, era além do dízimo das ofertas. Esse era o padrão comum do Novo Testamento. Você sabia disso? Esse é o padrão comum do Novo Testamento? Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Romanos 15. Agora nós vamos ver alguns versículos, tá bom? Vamos ver que a generosidade é uma atitude necessária. O que é uma coisa necessária? Que tem que ter. É necessária para o cristão. Romanos capítulo 15, versículo 26 e 27. Diz assim, ó: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os bens temporais. Em Romanos 15, 26 e 27, esses crentes da Macedônia souberam que os cristãos em Jerusalém estavam necessitados, estavam passando por dificuldades. E o que foi que eles fizeram? Vamos levantar uma oferta destinada para lá. Já que, e Paulo vai explicar isso aqui no final do versículo 27. Isso é uma forma de retribuição, é uma generosidade, é uma gratidão. Nós recebemos bênçãos muito maiores dos judeus. Foram os judeus que saíram lá da Judéia e vieram pregar o evangelho aqui para a gente. E agora eles estão passando necessidade e a gente vai deixar? Não. Nós temos que ser generosos, nós temos que ser gratos. Nós recebemos uma bênção maior, que é o evangelho. Então, o que é que eles fizeram? O que é que os macedônios aqui estavam fazendo? Já que a gente foi abençoado com o evangelho, com a vida eterna, nós vamos ministrar àquele povo lá as bênçãos temporais. Vamos suprir as necessidades deles. E foi o que eles fizeram. Eu coloquei também no slide, em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Não precisa ler não, depois você lê. Os cristãos em Corinto estavam sendo desafiados a contribuírem generosamente e de forma proporcional às suas posses. Abra aí que eu quero lhe mostrar algo muito interessante, que às vezes passa desapercebido pela gente. Paulo está desafiando essas pessoas a contribuírem. Paulo está ensinando os cristãos de Corinto a serem generosos de forma proporcional. Olha só o que é que ele diz. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 diz assim, ó, interessante. Ora, toda a coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Olha o versículo 1. Fazei vós também o mesmo. Isso aqui é uma ordem. Paulo estava ordenando que os cristãos
de Corinto fossem o quê? Generosos. Fazei vós também o mesmo. É uma ordem. Generosidade na igreja é mandamento. Paulo estava cobrando isso. Fazei também a mesma coisa. Façam também a coleta. E aí mais na frente ele vai dizer, cada um, versículo 2, cada um de vós ponha de parte. Aí já é uma ordem, a gente vai estudar o grego mais profundo, é uma ordem no sentido de constância. Que seja algo comum, que seja algo espontâneo e natural, você pôr a parte. Né? Você separar uma parte de forma proporcional ao que você ganha. Então Paulo está dando ordenanças para que esse povo seja generoso. Ponha a parte, fazei vós o mesmo. O que é que nós podemos entender com isso? O cristão genuíno tem por obrigação ser generoso. Cristão genuíno, padrão do Novo Testamento, aquele que é crente, que é sincero, ele é generoso com suas finanças. O ato de dar era uma ordenança, mandamento. Se não der, o quê? Pecado. Era o que Paulo estava dizendo, meu irmão, não sou eu. Era a ordenança dele, fazer vós o mesmo. Se não fizesse, estava desobedecendo. Mas o quanto dariam, aí Paulo não se metia. Quanto daria, era pessoal, era voluntário. Você dá proporcional. É você e Deus. O ato é uma ordenança. Mas o quanto é você e Deus. É isso que Paulo está ensinando para os cristãos do Corinto, e é isso que ele vai fazer de novo no texto que nós lemos. Passa a sua Bíblia agora, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, que Paulo vai falar dessa graça de Deus em contribuir. Que foi justamente o texto que nós lemos. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Também, irmãos, fazendo conhecer a graça de Deus das igrejas da Macedônia, o tópico que Paulo vai abordar agora tem a ver com dinheiro, certo? Ele está falando sobre isso. Ele está falando agora sobre dinheiro. Aqui não é uma revelação divina de Deus, que Deus está mandando ele entregar, não é um mistério oculto que agora Paulo está revelando. Não, Paulo vai falar um relatório. Olha, os igrejas da Macedônia fizeram isso aqui. Isso é uma graça de Deus. Paulo está falando aqui sobre justamente isso. Levantar fundos para a igreja em Jerusalém. Os cristãos de Corinto sabiam disso? Sabiam. Paulo já tinha exortado em 1 Coríntios, capítulo 16. E ele está falando outra vez aqui em 2 Coríntios, capítulo 8. As instruções de Paulo sobre a coleta do dinheiro para a igreja em Jerusalém não se limitavam a uma certa localidade. Não é que Paulo falou só para Corinto isso. Elas foram dadas a conhecer a todas as igrejas, na Ásia Menor, na Macedônia e na Grécia. Assim como ele falou para os cristãos de Corinto, Paulo falou para todas as igrejas, estabelecendo esse princípio: seja generoso com suas contribuições. Nós lemos em Romanos 15, né, onde Paulo falou para as igrejas de Roma, justamente que as igrejas da Macedônia e da Acaia tinham feito essa coleta, tinham sido generosos, né? Então Paulo está falando, está estabelecendo esse princípio de sermos generosos. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 6 aqui no capítulo 8. Olha o que acontece, versículo 6. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. No versículo 6, Paulo recebeu o relatório positivo de Timóteo acerca da atitude dos coríntios. Mas ele soube também que a igreja não tinha feito nenhum progresso na questão de contribuição financeira para os crentes em Jerusalém. Eles tinham feito progresso em muita coisa. Mas quando chegou na generosidade, Tito disse para Paulo: olha, eles não avançaram. Eles começaram, mas eles não terminaram. E aí o que é que Paulo faz agora, nessa carta aqui no capítulo 8? Paulo usa
o que as igrejas da Macedônia fizeram para que os coríntios sejam incentivados. Olha, rapaz, eles fizeram. Vocês têm que fazer também. É isso que ele vai dizer no versículo 8 aqui. Não digo isto como quem manda. Eu não estou aqui falando essa coisa autoritário, não. Mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Eu não estou sendo autoritário, não. Eu só quero ver se vocês amam de verdade. Paulo faz da generosidade desses irmãos uma verdadeira prova de amor sincero. Olha, não estou... Os da Macedônia fizeram. Eles deram generosamente. Eu quero só ver se o amor de vocês de fato é verdade. Paulo não está ordenando que esses irmãos amem, que essas pessoas amem. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. É só o Espírito Santo quem faz com que você possa amar uma pessoa. É só o Espírito Santo que faz com que faça com que você possa entender a necessidade de amar. Contudo, o que Paulo está fazendo é dizer assim, olha, esse amor que você diz que sente, ele precisa ser examinado, para ver se ele é um amor sincero, para ver se é um amor genuíno, e isso pode deixar que eu faço. E Paulo estava fazendo. Eu quero ver que o amor de vocês é sincero mesmo. E amados, com as palavras de Jesus em João 13,35, que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vocês se amarem mutuamente, vocês serão meus discípulos. A característica do povo de Deus é o amor. Quando você demonstra amor pelos seus irmãos, essa é a maior mostra aqui de que você de fato é um cristão genuíno. E a partir da diligência amorosa que Paulo encontrou nas igrejas da Macedônia, Paulo agora vai examinar se o empenho e o amor em Corinto são genuínos, ou se não são apenas uma emoção, sem força nenhuma para ação. É isso que Paulo está ensinando a esses irmãos. A generosidade é o padrão comum. E eu estou cobrando de vocês generosidade, porque eu quero saber se de fato vocês são crentes. Porque se vocês forem, vocês serão tão generosos como esses irmãos foram. Que eles eram pobres e deram além do que eles podiam. Eles fizeram como a gente diz aqui, né? Fizeram das tripas corações, mas fizeram muito além. Eu quero ver vocês com isso. Vocês têm dinheiro, vocês são ricos e vocês não fazem. A graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, nesse contexto, não se refere à graça salvadora de Deus, mas à consequência dessa graça salvadora. Paulo está dizendo que a consequência dessa graça salvadora é justamente uma boa vontade de contribuir generosamente com suas finanças. Como nós contribuímos? Duas formas: dízimos e ofertas. O dízimo é a devolução de 10% de tudo que Deus lhe dá. Ela deve ser regular, mensal. Não é apenas quando você tiver vontade. Esse mês foi bom, vou devolver o dízimo. Esse mês apertou, não vou devolver o dízimo. Dízimo não é assim. Dízimo não é seu. Dízimo você devolve. Devolver o dízimo é um ato de demonstração do senhorio de Jesus sobre sua vida. Se você não dizima, você está pecando. Você está dizendo que não existe um senhorio sobre sua vida. Mas existem as ofertas. As ofertas, elas são de forma voluntária. De forma voluntária do que é seu ao Senhor. As ofertas é dos 90% que é seu. Aí você dá. Aí você dá. Quando e quanto você quiser. Porque é individual. Ela é proporcional. A oferta já é uma demonstração de gratidão. Como Davi.
que é que eu posso fazer por tudo aquilo que Deus tem feito? Deus me deu tantas coisas. O que é que eu posso fazer para contribuir? E o que Paulo vai nos explicar é que essa graça de contribuir de forma generosa, de forma alegre, de forma amorosa, é um dom de Deus. É Deus quem concede, é Deus quem coloca isso no nosso coração. É só Deus que pode fazer com que isso se torne realidade. É só Deus que pode fazer com que um coração duro, pecador, se torne generoso de tal forma e contribua com isso. É uma perfeita demonstração de amor e de cuidado cristão. O que Deus quer mostrar é que a generosidade é o principal meio de demonstração desse amor cristão. O que Paulo quer mostrar desses irmãos de Corinto, e que Deus quer mostrar para mim e para você, é isso. Através da pregação do Evangelho, quando você entende a mensagem do Evangelho, nós, como cristãos, somos exortados ao amor cristão a todas as pessoas. Ao amor cristão, principalmente, Paulo vai dizer em Gálatas, aos das famílias da fé. A demonstrarmos o nosso amor em ajudar na expansão do Evangelho. Quando você entende o Evangelho, você se torna capaz disso. Nós somos exortados a fazer isso. E foi assim que os cristãos da Macedônia fizeram. Assim os cristãos da Macedônia demonstraram o seu amor, dando mais do que podiam dar. É o que ele vai dizer no capítulo 8, versículo 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, acima do que eles podiam, deram voluntariamente. E agora Paulo exorta os coríntios a evoluírem. Os cristãos, os coríntios não estavam sendo generosos. E Paulo usa a igreja da Macedônia, a graça que foi dada à igreja da Macedônia, essa graça de contribuir. Paulo está usando esse exemplo agora e exorta os coríntios a evoluírem nesse ponto, que eles estavam em falta. Paulo exorta que eles demonstrassem que um amor genuíno, e Deus exorta a mim e a você, que demonstremos também esse amor e participemos dessa grande graça de contribuir com as nossas finanças. Irmão, seu coração tem que ser livre de todo egoísmo. O coração de um crente que entendeu o Evangelho, tem que ser livre de toda ganância. O meu e o seu coração tem que ser livre dessas coisas. Nossas ofertas não devem ser guiadas por regras, por obrigação. Se você dá por obrigação uma oferta, você está dando da maneira errada. A oferta a gente dá por generosidade, por gratidão. Dízimo é mandamento. Dízimo é mandamento. A gente só obedece. Oferta é gratidão. Temos que se sentir felizes em estarmos participando dessa graça de Deus. A generosidade tem que ser o padrão meu e seu. E amados, eu quero concluir com você que você olhe para o seu coração, que você olhe para dentro de si. Você tem definido prioridades para os recursos que Deus lhe concedeu? Quais são as prioridades para que você invista os recursos que Deus lhe dá? Em Lucas 12, 22 a 31, Jesus vai ensinar aos seus discípulos: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? O que é que vai acontecer amanhã? E Deus diz: olha, não fique inquieto por causa disso. Olhe para os lírios do campo. Deus veste a cada um. Olha para as aves do céu. Não guardam, não plantam,
O que é que Deus faz? Alimenta cada uma. E você não vale mais do que planta? Você não vale mais que uma ave do céu? E aí Jesus encerra dizendo: estabeleça uma prioridade. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Seja fiel ao Senhor. Mantenha os seus princípios, que uma coisa vai acontecer: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você estabelecer essa prioridade de ser fiel ao Senhor, é responsabilidade de Deus. Deus zela pelo seu nome, muito mais do que você. Então nós temos que aprender isso com o próprio Deus. Estabelecer como prioridade, ser generosos. Às vezes a gente recebe o salário, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo, a gente vai tirando, não, eu tenho que comer uma pizza, eu tenho que comprar uma roupa nova, eu tenho que comprar não sei o quê. A gente bota um bocado de prioridade. O que é que fica por último? Se sobrar, aí eu oferto. É isso que Deus está querendo? É essa prioridade que nós damos para ofertar ao Senhor de forma generosa, de forma grata? Você reconhece que Deus é o verdadeiro dono do dinheiro que você tem? E que você um dia haverá de prestar conta de sua utilização? Porque é o que o salmista diz, Salmo 24:1: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Ele é o dono de tudo. E Paulo diz em 2 Coríntios 5:10: cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo e vamos prestar conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Será que você encara de fato de que Deus é quem lhe concede o seu dinheiro, o seu salário? Ou é você mesmo que constrói com sua própria força? Amados, como você vê o ato de contribuir com dízimos e ofertas? Qual é a sua perspectiva sobre isso? Isso é uma graça que Deus permite a você? Isso é uma oportunidade que Deus está lhe dando? Ou isso é um fardo? É um fardo pesado que você tem que carregar. Oh meu Deus, eu não queria, mas eu tenho que ofertar, eu tenho que ser generoso. Como é que você enxerga isso? Você dá o máximo ou dá o mínimo? E eu faço essa pergunta com Mateus 5:20 em mente. O que é que Jesus diz em Mateus 5:20? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, uma coisa acontece: de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Em hipótese alguma isso acontece. Então a sua generosidade, meu irmão, tem que exceder. O mínimo para os judeus, os fariseus, os saduceus, era o dízimo, era o mínimo. Tinha outras coisas, mas vamos colocar no mínimo aqui. E Jesus nos ensina: você tem que exceder. É por isso que os cristãos primitivos excediam, iam além do dízimo. Porque, rapaz, se eles que estão perdidos dão 10%, eu que sou salvo vou dar 10% também? De forma nenhuma, vou fazer mais. Porque a minha justiça tem que exceder, tem que ir além. Eu tenho que ter um coração grato. Entenda isso. Entenda que a generosidade, contribuir financeiramente, é um dom, é um presente. Todos nós gostamos de receber presente. E esse é um presente que Deus nos dá. Contribua. Tenha um coração grato. Nós, a Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida do Genibaú, entendemos essa grande necessidade de sustentar financeiramente os pastores que pastoreiam as igrejas e também de contribuir com a obra missionária. E nós fazemos isso de duas maneiras diferentes. Primeiro, nós fazemos isso de forma eclesiástica, certo? Nós, como igreja, dedicamos 5% de todos os dízimos que recebemos como nosso compromisso de fé por missões.
Nós estabelecemos isso como igreja. 5% dos dízimos que entram na nossa igreja, nós vamos destinar para missões. Certo? Assim, todos os irmãos aqui que são dizimistas também são participantes dessa contribuição com missões. Mesmo que você não queira. Se você dizimar, você vai estar sendo participante dessa obra missionária. Porque 5% você vai estar participando ali com missões. Nós estabelecemos isso porque eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você experimente isso. Então, mesmo você não querendo, você só obedecendo ao Senhor, sendo dizimista, você vai estar sendo participante. Por isso é que é tão necessária a fidelidade nos dízimos e ofertas. E nós fazemos isso de forma também individual. Nós proporcionamos aos irmãos fazerem os seus compromissos de fé por missões. Cadê, Adriano? Dá um papelzinho para você. Esqueci de trazer o meu. Eu quero convidar você a ver comigo as 4 bases. Ajuda aí, pastor. Ele pega o outro papel dele também. Isso. Nós proporcionamos aos irmãos da igreja. Eu acho que você recebeu quando você entrou. Se você não recebeu, você pergunta para o Adriano aí, vai validar agora. Certo? Nós proporcionamos aos irmãos a fazerem o seu compromisso de fé por missões. E eu quero ver com você as 4 bases do compromisso de fé. Esqueci o meu, Adriano. Marcação comigo. Nós temos 4 bases, 4 motivos pelo qual nós fazemos o compromisso de fé por missões. Eu quero ver com você e esclarecer cada um deles, para que você possa ser incentivado a ser participante também, a fazer o seu compromisso de fé individual, pessoal. Primeiro deles, o compromisso de fé por missões deve ser feito de acordo com sua fé. É você e Deus. Essa primeira base estabelece que Deus é quem vai suprir. Nós entramos com a fé e Deus entra com a providência. Certo? É você e Deus. Não tem mais uma terceira pessoa envolvida nisso, não. Você vai entrar com a sua fé e Deus vai providenciar. Planos de pagamento são feitos na base do que temos e nas possibilidades da nossa renda. Mas o compromisso de fé por missões é a vontade de participar mais da obra missionária, apoiando financeiramente. Todo mês eu tenho R$50 sobrando. Eu vou fazer o meu compromisso de fé por missões de R$50. Cadê a fé? É só um compromisso. Não tem fé no meio. Sobrou R$50. Eu já estou destinando para isso. Onde é que está a fé? A fé, nós não temos. Porém, Deus tem. Se Ele me der, serei fiel em repassar para missões. Esse é o princípio. Certo? É você fazer um compromisso do que você não tem. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé que Deus vai me dar. E quando Deus me der, eu vou dar para missões. Certo? Esse é o princípio. Essa é a primeira base. Certo? Você não tem dinheiro. Não está dentro do seu orçamento. Certo? É fé. Deus vai me dar. E quando Ele me der, eu vou repassar para missões. A segunda base, compromisso de fé por missões é um assunto entre o crente e Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, está autorizado a cobrar o seu compromisso. Ele representa sua fé pessoal e seu real interesse de participar do sustento dos missionários. Ninguém aqui na igreja vai cobrar de você esse dinheiro. Certo? Você não vai ser disciplinado por isso, nada. É você e Deus. Os missionários aí entraram com a fé ao ir para os campos distantes. Nós entramos com a fé em sustentá-los. Os missionários sacrificaram tudo: saúde, futuro promissor, conforto, etc. E nós sacrificamos um pouco de nossas finanças. Certo? Qual a certeza que eu vou receber o pagamento no mês de fevereiro? Nenhuma. É fé em Deus. Porque se os irmãos da Barra não contribuírem, eu não recebo. Por quê? Isso é
Fé. É você e Deus. Ninguém vai lhe cobrar isso, certo? Você vai entrar simplesmente com a fé. Do outro lado, terceira base. O compromisso de fé por missões é um plano de dar não o seu dízimo ou suas ofertas, que todo crente deve consagrar mensalmente. É um compromisso de dar mais para que a obra missionária que Cristo nos mandou que realizássemos seja feito de verdade. Não é que você vai tirar uma parte do seu dízimo agora para destinar para missões, certo? Coloca aí, né? O dízimo já pertence ao Senhor. As ofertas são os presentes oferecidos a Deus, além do dízimo. Compromisso de fé é outra coisa. Compromisso de fé é realmente o primeiro ponto, né? É um pacto entre você e Deus. Quando os crentes do Senhor Jesus são fiéis nos dízimos e as ofertas, todas as necessidades operacionais da igreja são então supridas. O compromisso de fé por missões é um passo além dos dízimos e das ofertas. É verdadeiramente crer que Deus suprirá os recursos para que eu, como administrador dos recursos que Ele me dá, possa ajudar realmente a alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E a quarta base, o quarto pilar, o compromisso de fé por missões capacita todo crente a ter uma parte importante no cumprimento da grande comissão. A ordem de Jesus é para que a igreja vá ao mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, conforme nós vemos aqui em Marcos 16,15. E espalhar o Evangelho da salvação por todas as partes do planeta é uma responsabilidade de cada um que ouviu, creu e foi salvo por Cristo Jesus. Já que nós não podemos ir, nós oramos e nós contribuímos para que outras pessoas possam ir. E eu quero desafiar você, meu irmão, seja participante ativo nessa obra. Eu quero convidar você a, de fato, entrar em um compromisso de fé com você, o Senhor. O compromisso de fé com missões não é o que você tem para dar para Deus. O compromisso de fé por missões é o que você crê que Deus vai suprir para que você colabore. É um compromisso de que você, de fato, vai depender do Senhor para que haja suprimento para os missionários, que haja recursos para que as pessoas que pregam o Evangelho de forma integral tenham o que comer de fato. Grandes coisas o Senhor fez em 2023. Nós vimos aqui os relatórios dos irmãos, né? Pastor Sérgio, do Guajiru, Gilvan, na Paraíba, tem o Luciano, lá no Amazonas, tem gente em todo canto. Eu, Pastor Cláudio, aqui, trabalhando aqui, no Gembaú também. E todos são sustentados através desse método pela Igreja da Barra. Eles assumiram essa postura de serem participantes. E nós precisamos continuar avançando com o Evangelho, não somente ao nosso redor, mas também em locais onde nós não podemos ir. Locais onde nós não podemos chegar. Você não pode chegar a Atalaia, lá do norte. Mas você pode contribuir para que uma família que foi para lá possa ir e avançar o Evangelho ali naquele local. Portanto, eu quero convidar você a que você, acho que todos receberam, se você não recebeu, converse com o irmão Adriano, que ele vai lhe dar. Nós vamos repetir aqui um cântico. Repetir não, cantar o cântico, cantar um novo cântico, né? Não é repetir não. E se você precisar de uma caneta, alguém, pastor Cláudio tem caneta, certo? Eu quero que você tire esse tempo de louvor para que você possa assumir agora o seu compromisso para 2024. Se você já faz o seu compromisso de fé, você vai renovar o seu compromisso de fé, para que nós possamos fazer a soma aqui de quanto nós vamos investir. Se você não faz, nunca fez, seja desafiado a isso. Seja desafiado a contribuir de forma generosa para que Deus supra as necessidades das pessoas que vão pregar o Evangelho em vários locais diferentes aqui do nosso estado e do Brasil também. Bom, então, vou chamar aqui o nosso irmão, Denis. O louvor, né? Gabriel também, Eliane, cantar também? Então você tira esse tempo para que você possa orar ao Senhor,
acerca desse compromisso, e você preenche aí o seu cartãozinho e coloca aqui no nosso gasofilácio aqui, tá bom? Para que nós possamos contribuir com a obra de Cristo. Grande é o Senhor e me digno de louvor.